Olá, amigos do Divulgar.net, sou Claudete Moura e estamos dando continuidade aos nossos estudos de O Livro dos Médiuns. Na ocasião passada, nós falamos do capítulo 2 e hoje estamos iniciando o capítulo 3 da primeira parte, que Kardec chamou Método. E o objetivo desse capítulo 3 é apresentar regras e normas eficazes à promoção da propaganda, da difusão e o estudo metódico do Espiritismo. Então ele se preocupou de passar regras e normas eficazes para que se houvesse a propaganda, a divulgação, a difusão e o estudo metódico da doutrina. Porque ele resumiu então tudo isso numa proposta seguinte, muito interessante. Todo ensino metódico deve partir do conhecido para o desconhecido. Partindo então do conhecido para o desconhecido. Porque se nós partirmos de algo que as pessoas não conhecem, como é que nós vamos chegar então no objetivo que nós queremos? Então Kardec deixou bem claro que esse método deve ser partir do conhecido para o desconhecido. E quem desejar conhecer o Espiritismo como ciência, filosofia, deve realizar um estudo sério. Olha, outra vez aí, nós estamos repetindo todas as vezes que Kardec fala nesse estudo sério, metódico, perseverante, para que se possa ter um conhecimento real da doutrina espírita. E ele sugere que a gente comece pela teoria. É por isso que no início dessas nossas considerações, nós falamos que o Livro dos Espíritos deve ser estudado antes de começarmos o estudo do Livro dos Médiuns. Porque muitas coisas são esclarecidas. E se ele fala que o ensino deve partir do conhecido para o desconhecido, quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, nós começamos a entender os fenômenos espíritas, a existência dos espíritos, como eles vivem, qual a sua natureza, como que eles se comunicam. Então nós começamos a ter um entendimento a respeito disso. Então daí nós vamos partir para o desconhecido. E o que é o desconhecido? Para essas manifestações, como se dão, como que se faz a prática mediúnica com eficiência. Então vejam bem, Kardec deixa bem claro, quem desejar conhecer como ciência e filosofia, não como qualquer divertimento ou como qualquer passatempo, mas tem que ser esse estudo sério, começando pela teoria. A estratégia que ele propõe para com as pessoas materialistas, porque muitas pessoas vão falar assim, vocês estão falando tudo isso de espírito, mas isso aí não existe, isso aí é imaginação das pessoas. Então ele dá uma estratégia que é para a gente utilizar com essas pessoas que duvidam e que não acreditam em algo além da matéria. Antes de as tornar espíritas, torná-las espiritualistas. E qual a diferença entre espírita e espiritualista? O espiritualista, ele crê em algo além da matéria. Ele crê em algo depois da morte do corpo físico. Por isso ele é chamado espiritualista. O espírita, além de acreditar em tudo isso, além de ser espiritualista, ele segue tudo o que a doutrina espírita coloca. Então, primeiro, explique para eles a existência da alma. Fala que o espírito
que nada mais é do que a alma que deixou o corpo. Explique para ele acreditar em algo além da matéria, porque se ele não acreditar em algo além da matéria, tudo que vier em seguida ele não vai acreditar também. Então, conselho que ele dá para os espíritos e que nós achamos muito útil: dirigi-vos, portanto, aos de boa vontade. Quem está com uma vontade para aprender, adianta. Kardec não perdeu tempo com essas pessoas e aconselhou para nos dirigirmos às pessoas de boa vontade, cujo número é maior do que se pensa. Muitas pessoas têm vontade de aprender, mas não têm oportunidade. Então, quando a gente se dirige a elas com uma explicação simples, racional, lógica, elas vão entender. E daí Kardec fala: e o exemplo de suas conversões vão se multiplicar. Porque se ela entender, ela vai aderir aos postulados espíritas. E daí vai começar a se multiplicar pelos exemplos. Mais do que simples palavras, vencerá as resistências. O exemplo sempre vence as resistências. Emmanuel fala que o exemplo arrasta. Por quê? Porque quando a gente vê uma pessoa bem intencionada, praticando o bem, séria, de moral ilibada, que não podemos falar nada a respeito dessa pessoa, essa pessoa é confiável. Então, ela fala assim: bom, se essa pessoa tem essa crença, é porque ela foi persuadida a isso, ou ela chegou a essa conclusão, e como ela só pratica o bem, como ela não tem nada que a torne, às vistas de todo mundo, uma pessoa do mal, então é claro que isso deve ser verdade, ou deve servir para alguma coisa. Eu vou dar um exemplo aqui de uma amiga minha que ia ao centro espírita e o marido dela tinha muita restrição a que ela frequentasse o centro espírita. Mas ela dava um jeitinho e frequentava o centro espírita. E eles sempre tinham problemas de discussões de família, ele implicava muito com o filho mais novo. E numa ocasião, e ela ficou vários anos frequentando o centro espírita sem que ele concordasse, mas ela fazia pé firme e frequentava. Ia para o evangelho, ia para a prática mediúnica, que era uma médium de qualidade excelente. E um dia, numa discussão em família, depois de muitos anos, onde ela também sempre se exaltava e acabava fazendo o que não precisava, ela, numa discussão entre ele e o filho, e ela então foi coerente, ficou colocando argumentos ponderados, e ele parou depois e falou assim para ela: eu tenho que admitir que esse espiritismo te tornou melhor. Então, para nós, isso foi o melhor exemplo de que quando o espiritismo entra em nós, e nós então vamos agindo da maneira em que os espíritos nos ensinam e nos recomendam, é muito melhor. Nós conseguimos nos comunicar melhor, nos relacionar melhor com as pessoas. E Kardec prossegue: o verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem. Ele coloca que o espírita que quer ser verdadeiro, ele nunca vai deixar de fazer o bem. E esse espírita verdadeiro, já em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que o verdadeiro espírita é aquele que procura trabalhar as suas más inclinações. Ele não fala que o espírita é uma pessoa
melhor do que as outras, porque somos todos humanos e todos iguais, temos os mesmos defeitos. Mas o espírita verdadeiro, aquele que quer ser um espírita verdadeiro, ele procura melhorar, ele procura trabalhar as más inclinações dele, aprimorar-se, não é assim? Então, se conhece o verdadeiro espírita, segundo Kardec, pela sua transformação moral. E pela sua transformação moral, se ele estiver para melhor, ele sempre vai praticar o bem. E uma vez, numa conversa, junto com o nosso querido Chico Xavier, várias pessoas numa mesa, falando de espíritas, porque nós temos mania, nós espíritas, criticarmos outros espíritas. Então falando assim, fulano agiu dessa forma, mas ele não é espírita, como se o espírita tivesse que ser um santo, diferente das outras pessoas. E Chico Xavier então parou de psicografar, o que mostra que ele estava atento a tudo que acontecia ao seu redor, e falou o seguinte para todas as pessoas que estavam ali: o espírita não tem que ser melhor que ninguém, ele tem que ser a cada dia melhor do que ele já é. Olha que lição! Então Kardec aqui fala que o verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem, lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais. Essa é a missão dos espíritas. Vamos repetir então a missão do verdadeiro espírita segundo Kardec. Jamais deixará de fazer o bem, lenir corações aflitos. É uma missão do espírita, consolar as pessoas, levar o consolo, acalmar desesperos, operar reformas morais, explicar às pessoas o verdadeiro sentido da vida, o que vale é o que nós fazemos de bom, são as nossas ações que nós levamos para o outro lado, e não as nossas riquezas, os nossos bens materiais. E nisso também é que encontrará satisfação real. É aí que o espírita vai encontrar, não só espírita, mas todas as pessoas de bem vão encontrar satisfação moral em consolar, em ajudar as pessoas, em acalmar os desesperos, principalmente nessa época agora, onde estamos atravessando esse período planetário tão importante para a regeneração do nosso planeta, mas que cobra de nós um esforço quase sobre-humano, de ficarmos isolados, de estarmos, às vezes, privados da nossa vida social. E daí há muito desespero, há muita perturbação, e nós precisamos estar nessa linha de frente, consolando as pessoas, mostrando a elas o verdadeiro sentido da vida, mostrando a elas que quando passar essa fase, nós estaremos triunfantes, nós estaremos passando para um mundo melhor, mais regenerado. Então, vamos pensar muito nessas lições. É nessas lições que nós temos que estar atentos para podermos ser seres melhores. Por hoje nós ficamos por aqui. Agradeço muito a atenção de todos. Claudete Moura para o divulgar.net.